Você é gentil e ninguém nota. Ou pior, notam e exploram. Pessoas que te ameaçam menos são exatamente as que você trata pior. E as que podem te destruir, essas você respeita. Maquiavel observou isso há 500 anos, não como filosofia, como lei natural. E não por crueldade, por realismo. Hoje você vai entender por que bondade sem medo é só outra palavra para invisível. Para entender isso, você precisa saber de uma coisa primeiro. Ser bom não é uma estratégia de respeito. É uma estratégia de sobrevivência social. Você aprendeu que, sendo gentil, as pessoas vão te valorizar, vão te incluir, vão te escolher. Mas isso só funciona quando você já tem poder. Quando você não tem, bondade vira permissão. Permissão para te ignorar, para esquecer que você existe. Porque pessoas gentis não impõem consequências. E sem consequências, você não é prioridade. Você é opcional. A maioria das pessoas confunde respeito com aprovação. Respeito não é gostar de você. É levar você a sério. É calcular o custo de te ignorar antes de fazer isso. Aprovação é afeto. Respeito é atenção garantida. E atenção só é garantida quando há risco envolvido. Risco de perda. Risco de consequência. Risco de você simplesmente se retirar. E é aqui que entra a lógica de Maquiavel. Ele fez uma pergunta que ninguém queria responder. É melhor ser amado ou temido? E a resposta dele foi brutal. Seria ótimo ser os dois. Mas se você só pode escolher um, escolha ser temido. Não porque amor não vale nada, mas porque amor depende de como a pessoa se sente. Medo depende do que ela sabe que pode acontecer. Mas aqui está o erro que a maioria comete. Ser temido não significa ser violento. Não significa gritar. Não significa ameaçar. Significa que as pessoas sabem que você tem um limite. E que quando esse limite é cruzado, você age. Você não avisa duas vezes. Você não negocia a própria dignidade. Você simplesmente para de responder. Para de estar disponível. Para de se esforçar. E você faz isso sem raiva, sem drama, sem explicação, friamente. Na prática funciona assim. Alguém te desrespeita em público. A pessoa gentil sorri. Tenta contornar. Tenta manter a paz. A pessoa temida não responde. Ela olha. Faz uma pausa. E depois age como se a outra pessoa não existisse mais. Não há confronto. Não há discussão. Há apenas ausência de atenção. E isso incomoda mais do que qualquer resposta verbal. Porque a pessoa não sabe se foi esquecida ou ignorada de propósito. E essa dúvida corrói. Outro exemplo. Alguém cancela com você em cima da hora pela terceira vez. A pessoa gentil entende. Tem empatia. Dá mais uma chance. A pessoa temida não fala nada no momento. Mas na próxima vez que essa pessoa precisar, ela não está disponível. Não há cobrança. Não há. Você fez isso comigo. E quando a pessoa percebe que a reciprocidade acabou, ela entende que algo mudou. E não pode desfazer, porque você nunca discutiu. Você só parou de oferecer o seu tempo. Isso não é crueldade. É economia emocional. Você não gasta energia tentando mudar comportamento. Você só trata as pessoas de acordo com o que elas demonstram ser. Se alguém demonstra que seu tempo não importa, você para de estar disponível. Se alguém demonstra que pode te tratar mal sem consequência, você simplesmente se afasta. Sem rancor, sem vingança. Você só trata a pessoa de acordo com o que ela mostrou ser. Mas tem uma camada que quase ninguém percebe. Maquiavel não estava falando sobre fazer as pessoas te temerem. Ele estava falando sobre fazer as pessoas temerem perder você. Essa é a diferença. Medo de você é intimidação. Medo de perder você é respeito. O primeiro vem de ameaça. O segundo vem de valor. E valor não se declara, se demonstra. Pela ausência. Pessoas que precisam gritar que são importantes, não são. Pessoas que precisam ameaçar consequências, não têm poder real. Poder real é percebido, não anunciado. Você percebe quando alguém pode simplesmente sair da sua vida e você vai sentir falta. Não porque a pessoa te machuca, mas porque a presença dela tem peso. E a ausência dela faria falta. E é aqui que a maioria erra. Elas acham que ser temido significa ser agressivo, significa mostrar força. Mas Maquiavel sabia de algo diferente. As pessoas mais perigosas são as mais calmas. Porque você não sabe o que elas podem fazer. Você não sabe qual é o limite real. E na dúvida, você trata com cuidado.
Não porque você tem medo de violência, mas porque você tem medo de indiferença. Indiferença é a única emoção que não tem negociação. Raiva, você pode contornar. Tristeza, você pode consolar. Mas indiferença? Indiferença é fim. É quando a pessoa simplesmente não se importa mais. E isso não tem volta. A pessoa pode até voltar a te tratar bem, mas você sabe que é só educação. Não é mais real. Maquiavel não disse para você machucar pessoas. Ele disse para você parar de ser alguém que pode ser machucado de graça. Essa é a verdade que ninguém ensina. Bondade é linda, mas ser bom porque você tem medo de ficar sozinho é só medo disfarçado de virtude. É você com medo de ser rejeitado se não for útil, com medo de ser esquecido se não for gentil. E tem uma ironia cruel nisso. Quanto mais você tem medo de ficar sozinho, mais as pessoas sentem que podem te tratar de qualquer jeito, porque você já sinalizou que vai continuar ali, vai continuar disponível. E quando alguém sabe que você não vai embora, você perde todo o poder. Porque poder nunca foi sobre estar presente, foi sobre poder ir embora. Ser temido não é ser odiado, é ser levado a sério. É a pessoa saber que você não precisa dela mais do que ela precisa de você. Ou, no mínimo, que você pode sobreviver sozinho. E essa percepção muda tudo, porque, de repente, te desrespeitar tem preço, te ignorar tem risco, te perder tem custo. A maioria das pessoas vive tentando ser insubstituível pelo que oferece. Maquiavel ensinava a ser insubstituível pelo que você pode retirar. Não ficar disponível o tempo todo. Não implorar por atenção, mas estar presente quando faz sentido. Dar atenção a quem merece. E, principalmente, capacidade de partir sem olhar para trás. E isso não se treina com raiva. Se treina com desapego, com indiferença real pelo resultado, com a paz de saber que você vai ficar bem sozinho. Porque, no final, ser temido não é sobre o que você faz para os outros. É sobre não depender deles. E quando você não depende, você não implora, não percebe.